que perdeu a Supercopa para o Corinthians, estreou perdendo no Campeonato Brasileiro para o São Paulo e agora tem contra o Internacional esse desafio na segunda rodada. Luísa Sá está na área com a gente para trazer informações do Flamengo, Luísa, porque a gente está falando aqui desse início de temporada, o Gonza destacou o início ruim para Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, talvez os principais elencos do país, e o Flamengo numa sequência de jogos que acabam ganhando uma importância, que desafiam o Felipe Luiz a utilizar o que ele tem de melhor, né? Vem de uma decisão, tem um jogo importante agora no Brasileirão por ter perdido na primeira rodada e ainda tem um jogo no Carioca que virou importante para não disputar quadrangular de rebaixamento. Enfim, Boa noite, Camila. Boa noite, todo mundo que tá na mesa também. É verdade, o Flamengo se colocou uma pressão aí nesse começo de ano, porque os resultados não ajudaram muito, né? O time principal teve que voltar mais cedo. Não adiantou muito ali a situação no Carioca e nem no Brasileiro também, porque a estreia foi com derrota, mas o Flamengo chega no Maracanã, nesse reencontro com a torcida no Maracanã, com uma certa pressão por resultados, porque é a primeira vez desde 2023 que o Flamengo tem essa sequência de 3 derrotas seguidas, então já começa o ano tendo cobranças aí, né, por melhores atuações, melhores resultados. É lógico que não dá para dizer que o Felipe Luiz está pressionado ou qualquer coisa do gênero. O Felipe acabou de renovar o contrato, mas a torcida vai lotar o Maracanã. Já a venda de ingressos já passou dos 40 mil ingressos vendidos para justamente apoiar esse time. E tem o reencontro com o Lucas Paquetá também, que é um sabor a mais aí para esse jogo, que com certeza vai levar muita gente ao Maracanã num horário que não é muito favorável, mas vai ter muita gente amanhã no Maracanã com certeza para prestigiar, né, essa estreia do Flamengo dentro de casa. Uma sequência de jogos, né, Gonza, foi teu destaque esse início complicado do Flamengo na competição, nas competições, né, principalmente pelos resultados. Mas se tem talvez uma coisa que facilite o trabalho do Felipe Luiz é que ele tem elenco para escalar 2 ou 3 times, pensando em qualidade técnica. Só que os resultados tornaram uma importância grande, pensando até em Brasileirão, né? Porque a gente está falando já de ter perdido na primeira rodada. Para quem disputa o título, tem que estar preocupado com a vantagem para os rivais. E para o Campeonato Carioca, que a princípio, né, não era para ter uma importância tão grande nesse momento, mas... E aí, você arrisca disputar um quadrangular de rebaixamento, ter mais 2 jogos no calendário? Não pode, seria muito ruim, não em termos de perspectiva de rebaixamento efetivo, porque esse quadrangular, se o Flamengo fosse disputar, o quadrangular são 4 times em turno e retorno, 6 partidas, né? São 6 partidas, você podendo chegar em terceiro, porque só cai um. Então, sim, 18 pontos você chegar em terceiro com o time que o Flamengo tem, é impensável um rebaixamento, mas... Você tem ali o desgaste, mais 2 datas, como você falou, então não pode esquecer do jogo com o Sampaio Corrêa. E aí, esse acúmulo de jogos e de competições, exatamente no momento em que o time ainda não está novamente pronto, não está no nível que terminou a temporada, você começa a pensar assim, o Campeonato Brasileiro você precisa pontuar porque a segunda rodada vale os mesmos pontos da 38ª. Só que você não está pensando só no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de 3 derrotas. Então, uma pela Supercopa, outra pelo Carioca, outra... E isso cai tudo na conta do Felipe. Então, uma derrota para o Internacional, uma eventual derrota, que não é nenhum absurdo, né? O Internacional é um time grande. Não seria apenas a segunda derrota no Brasileiro, seria a 4ª derrota seguida. E aí você tem uma pressão, e aí você começa a olhar o torcedor quando vê o Flamengo pagar 260 milhões de reais pelo Paquetá. Ele cria uma expectativa natural de que o Flamengo vai ganhar tudo, que vai ser um imbatível, que não sei o quê. Então todas essas questões são pequenas armadilhas que vão sendo colocadas à frente do Flamengo. Eu acho que com o elenco que o Flamengo montou, com a própria permanência do Felipe Luiz, o Flamengo tem tudo para repetir uma temporada muito boa. Só que, por essas circunstâncias, a cobrança veio muito antes. Se o Campeonato Brasileiro começasse no fim de março, por exemplo, aí esse jogo com o Internacional teria outra característica, né? O Flamengo teria disputado o estadual, ganhando ou perdendo, não importa. Mas não, está tudo ali no mesmo bolo, na mesma panela de pressão. Então, esse jogo ganha um contorno de tensão em que o Flamengo, a meu ver, se mantém favorito para ganhar o jogo, joga em casa com o apoio da torcida, tem um elenco melhor do que o do Inter, mas
não dá para cravar e garantir que o Internacional não vai, no mínimo, dar trabalho. A gente até tem essa sequência que o Gonza citou dos últimos jogos, né? Que aí dá para falar de um Flamengo titular, acho que mais um elenco titular, do elenco profissional em campo, né? Porque a gente antes disso viu a disputa do Campeonato Carioca, por exemplo, ser feita pelo time sub-20, né? Não era nem o elenco profissional do Flamengo, que estreia de fato no clássico contra o Vasco, mas, por exemplo, contra a Vasco e Fluminense ainda sem Arrascaeta e Jorginho. Contra o São Paulo já teve a estreia no segundo tempo desses dois jogadores. Contra o Corinthians agora na derrota da Supercopa Rei, o Lucas Paquetá estreando ainda também no banco de reservas e entrando no segundo tempo. Mas é uma sequência de 3 derrotas, considerando os últimos 3 jogos, e 4 partidas em que o Flamengo vem usando esse elenco titular, mas que passa, Jéssica, também por esse momento conturbado de início de temporada, de preparação de elenco, de pouco tempo, lembrando que o Flamengo ainda se representou uma semana depois, né, pensando que disputou até o dia 17 a disputa da Copa Intercontinental de Clubes no final do ano passado, então 17 de dezembro, voltou para o Brasil e aí esse ano se representou uma semana depois, com toda essa preparação, essa pré-temporada, esse momento de deixar o elenco 100%, já teve e tem jogos importantes para fazer, né? Sim. Vamos lá, vamos colocar na tela. Houve postagem de domingo e de segunda. A gente vai começar com a de domingo, né, Dimas? Que vamos lá, Corinthians, como que é? Revelada a moeda oficial que será usada no pré-jogo para definir a posse inicial e o lado do campo. Pai, tem padrasto, né? Que é Corinthians e Flamengo, Corinthians e Flamengo. Isso era uma menção ao Palmeiras, né? Uma provocação ao Palmeiras. Os dois clubes publicaram a mesma coisa, né? A gente costuma dizer, para quem, óbvio que muitos pegaram a referência, mas essa coisa de você ser pai não é o sinônimo de freguês, mas é ser assim, hierarquicamente acima. E hoje, parabéns ao Corinthians pela conquista da Supercopa Rei. O Flamengo manifesta seu respeito ao trabalho realizado e registra seus cumprimentos a atletas, comissão técnica, profissionais do clube e torcedores. O Corinthians abaixo. Obrigado, Flamengo. O respeito é recíproco. Afinal, só teve esse tamanho por reunir os 2 maiores clubes do Brasil. Vamos lá, isoladamente eu acho uma ação, assim, se a gente exclui o que está sendo dito, uma provocação ao Palmeiras, sim, times, o fair play, a gente acabou de ver o Aberto da Austrália, quando você vê a final de Djokovic e Alcaraz, um enaltecendo o outro, eu vejo beleza no fair play também. Mas aí tinha, que foi, Bernardo? É outro esporte. Então, sem dúvida, é outro esporte. Mas aí tinha o Palmeiras, não era só uma exaltação própria, sem um terceiro... Por quê? Por que vocês imaginam? Isso foi coordenado. Você acha que é só pro Palmeiras? Não, pai e padrasto é a piada que eles já estavam fazendo há muito tempo. Eu sou torcedor do Palmeiras e fico feliz pra caramba. Porque mostra que você é grande, Os caras estão preocupados comigo, eu não tô nem nesse jogo. É verdade. Eu não tô nem disputando o jogo é entre vocês estão preocupados comigo. É que eu incomodo pra caramba, hein? Eu pensaria assim. Sim. E agora, eu não acho legal institucionalizar esse tipo de provocação. Sei o quê? Não acho legal institucionalizar. Quando os clubes assumem isso. Aí a questão de estratégia de marketing e tal, o que eu vou fazer na rede social para atrair mais polêmica e, consequentemente, ter mais retorno. Então, respeito os profissionais que estão fazendo as suas respectivas estratégias de comunicação. Eu não acho legal instituição zombar da outra instituição. Mas não é algo novo, tá? Eu não curto. Não é algo inédito. Mas tem coisas mais legais para fazer. O Eugênio tocou num ponto que eu concordo, que é essa coisa do Palmeiras falar, louco, tal. E por que partiu isso? Por que, na sua opinião, o Calçadinho, um ligou pro outro e falou assim, vamos fazer isso aí? Pela rivalidade do momento. Se o momento não fosse o Palmeiras, se fosse o Cruzeiro, ou Internacional, que fosse o clube que está ali batendo neles, e disputando, a rivalidade seria com o Internacional, com o Grêmio e tal. Isso, por exemplo. Mas está tudo, nos últimos anos, isso está totalmente voltado para Palmeiras e Flamengo, e o Corinthians se meteu no meio, porque bateu no Palmeiras no Paulista, bateu no Palmeiras na Copa do Brasil, foi campeão, e agora cutucou. Eu não, assim, o torcedor pode achar legal, eu acho que eu não curto.